Bom dia, queridos. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Há um texto em Gênesis capítulo 1 que diz assim, no versículo 3: E disse Deus, haja luz, ponto, e houve luz. Uau! E disse Deus, haja luz. Sabia que os que não creem em Deus, né? Eles falam assim, não, a gente foi criado de uma explosão cósmica e a matéria e tal. Eu já andei aí, eu já andei nesse território. Eu fiz faculdade de biologia, eu sei como é que funciona o pensamento. Mas agora, há pouco tempo atrás, foi descoberto que um som é que gerou o Big Bang. Um som, um barulho. E sabe como que nós cristãos entendemos esse barulho muito antes deles saberem dessas coisas? E disse Deus, haja luz. Bum! Esse foi o som, haja luz. O tema dessa mensagem é a luz que há em mim. Você pode falar assim, a luz que há em mim. Para ser bem coisa de pastor, de igreja, de crente, aponta para alguém do seu lado e fala, a luz que há em você, seu benção. Isso. Fala assim, ó, benção. Isso, que dá um outro significado também. Vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Já adoramos ao Senhor com o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, o nosso espírito já está conectado ao seu espírito. Já adoramos ao Senhor com os nossos bens, com as nossas ofertas, dízimos e tudo mais. Mas agora, Senhor, nós queremos participar da mesa com o Senhor, onde o Senhor nos ensina as coisas do seu coração, onde o Senhor ensina o seu povo a caminhar contigo, a conhecer o Senhor e trazer para esse mundo de trevas, Senhor, a luz do seu conhecimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos ajuda e nos leva a compreender, ainda que na simplicidade, a profundidade do que nós estamos aqui, para falar, apesar de mim, ao seu povo, Deus. Amém. Amém. Haja luz e houve luz. É que eu apertei uns botões aqui que bagunçou meu negócio. Achei. Aí. Querido, você sabe que o Senhor é chamado de vários nomes na Bíblia, né? Vários nomes. É príncipe da paz, é conselheiro, é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e por aí vai. Mas tem um em especial que eu acho sensacional. Está no texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, diz assim. Olha só como é que diz. Eu, vírgula, Jesus, vírgula. É o próprio Senhor Jesus falando. É a revelação de Cristo a João. Enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, vírgula, a resplandecente estrela da manhã. Uau! Ele faz uma pergunta: qual que é a estrela que brilha de manhã? Seja natural. Sol. Sol. Aí você pode falar assim, meu pastor, isso aí é a galera daquela vibe que eu já andei aí. Os incas, os maias, os astecas e os gnomos estavam certos, pastor. De certa forma, sim. Fique de cara quando eu vou falar. Calma. Calma, farinha, fica calmo. A busca pela divindade existe desde que o homem caiu do céu, cara. A busca pela divindade daquele ser que nós, lá em Adão, convivíamos, lá com ele, em Adão, nós estávamos lá. Quando caímos de lá, a busca por esse buraco que ficou, sempre existiu na humanidade. Mas tem algo, irmãos, que Paulo nos ensina que é fantástico. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Olha só, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações.
mas que agora se manifestou a seus santos. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então eles estavam em busca de algo? Estavam. Vocês sabiam que tem um caminho dos incas que vem desde lá, de Machu Picchu, e passa, chega aqui, nessas montanhas aqui de Garuva? Tem, as pedras são de lá, são encaixadas igual lá, porque eles estavam em busca do sol. Toda uma civilização em busca do seu Deus. Então você pode dizer que nós somos privilegiados? Sim, nós somos privilegiados. Mas como dizia o tio do Peter Parker, como diz o britânico, Peter Parker, nada a ver, né, cara? O inglês difícil. Como diz o inglês neozelandês, Peter Parker. Pô, para mim, Peter Parker é paca, paquinha. Mas enfim, como dizia o tio do Peter Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pô, pastor, não vim aqui para ouvir Marvel. Não é o David que está pregando hoje, nem o Alex, sou eu. Então você vai ouvir até Star Wars. É um privilégio? Sim. Eu ia entrar em Hebreus 11, mas daí eu ia gostar muito de falar disso, ia ser poderoso demais. Mas em Hebreus 11, você vai ler, depois você lê em casa, o escritor começa a falar daqueles que viveram assim, 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 e fala ao ponto, assim, ó, homens que o mundo não é digno deles, e vai indo. De repente chega assim, no finalzinho fala assim, mas eles não conquistaram, não receberam a promessa, havendo Deus preparado algo mais excelente ao nosso respeito. Você pode falar assim, eu tenho que me achar, mais ou menos por aí. Mas calma. Fica calmo, tá? Não se ache. O interessante, irmãos, desse astro, dessa estrela, é que ela não precisa ser iluminada por nada. O sol tem luz própria. Ele traz luz às trevas. Ele traz calor ao frio. Uma coisa interessante, irmão, sobre treva e frio, ambas não existem. Vocês já ouviram falar sobre isso? Como assim, Michel? As trevas não existem, assim como também o frio não existe. Não existe treva. Não existe frio. Aí você pode falar assim, então fale lá para os esquimós lá. O que existe é a ausência de luz. O que existe é a ausência de fonte de calor. As trevas só existem se não houver luz. O frio só vai existir se não houver calor. Na verdade, irmãos, eu podia fechar a mensagem aqui agora, com a seguinte frase: chamar um louvor, colocar uma música, um louvor com os irmãos e falar, Jesus, sem Jesus, você é treva e você é frio. Quem quer ser luz e quem vem para frente está Jesus. Pronto. Acabou o culto. Se você fala isso para alguém que vive em trevas, está em trevas, e há uma demonstração do Espírito, e o Espírito Santo está convencendo, a pessoa vai entregar a vida para Jesus. Porque nós precisamos. Como eu falei dos incas, maias, astecas e as bistecas, todos estavam em busca da divindade. Nós, ainda que a gente não queira Jesus, o nosso coração clama por Deus. Porque a ardente expectação da criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas vamos conversar um pouco mais. Existe algo interessante, irmão, na observação desses astros. Lá vem o pastor. Astrologia bíblica. Não, Farinha, se acalme. Se acalme. Existe um outro astro que também brilha, só que ela brilha na escuridão. Quem é essa figura? A lua.
Quando a estrela da manhã vem, brilha o nosso dia, a figura da estrela da manhã vem, ilumina o nosso dia, esquenta o frio, ela vai embora, um outro astro aparece, da noite, e esse astro tem luz. Sacou onde a gente está indo? Agora, preste atenção nesse versículo aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, presta atenção nisso aqui, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo mesmo Espírito do Senhor. Eu vou repetir, mas todos nós, com a cara descoberta, isso aqui está falando, Paulo está falando, se referindo ao tempo em que Moisés estava na tenda e ele saía com o rosto resplandecente, e de repente ele cobria o rosto, porque aquela glória que estava nele, aquela resplandecência do Senhor nele, ia desaparecendo, então ele tapava o rosto. Eu estava vendo um estudo do pastor Luciano Subirá, que veio de um outro pastor, sobre isso, é muito profundo e muito legal, é uma aplicação muito profunda para discipulado, para tratamento de caráter, para tratamento de falta de transparência, de ânimo dobre, enfim, é uma mensagem muito profunda, que não dá para ministrar, até dá para ministrar num culto, mas tem que ser ele, que consegue ministrar isso num culto, eu não. Mas nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Presta atenção nesse outro versículo aqui, João 17, 18. Presta atenção. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Olha só, eu achei que Jesus ia me tirar do mundo, eu achei que Jesus ia me tirar das trevas, mas Ele está me enviando ao mundo. Olha que interessante, voltando ao texto de Coríntios, o sol tem luz própria, amém? Ele é uma estrela, ele brilha, ele tem calor, o calor que nós sentimos vem dele. Por que nós sentimos inverno? Porque a terra está mais afastada do sol, o nosso hemisfério está mais escondido do sol, ou, enfim, não sei agora qual que é o lado, acho que é aqui. Está mais escondido, o hemisfério norte está mais perto do sol. Quando nós estamos no verão, o hemisfério sul está mais perto do sol. Então nós estamos mais quentes. Quando nós estamos no inverno, longe, mais frio. Agora, o sol tem luz própria. A luz, ela não tem luz própria. Só que a luz, ela só brilha nas trevas. Agora me responde uma coisa. Qual é a luz que a lua brilha nas trevas? De quem vem a luz? Aquela música que nós cantamos é maravilhosa. Mas a igreja... Os amilenistas ficam loucos com essa música, né? Os que não creem em arrebatamento da igreja. Enfim, crendo ou não crendo, uma hora nós vamos estar com Jesus. Mas eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Existe um propósito muito maior de Jesus ter vindo à Terra do que somente nos dar uma vida abençoada. O maior propósito de Jesus é nos deixar aqui nessa terra ainda, nos enviar ao mundo, como ele fala a Deus na oração João 17, como me enviaste ao mundo, assim eu os envio ao mundo, é o quê? Que nós resplandeçamos a luz do Evangelho de Cristo Jesus nas trevas. Por que tem muita briga, confusão e gente insuportável dentro da igreja? Síndrome de sol. Não, irmão. Se quiser ter uma síndrome, tem uma síndrome de lua, que não tem luz própria. É um objeto morto, sem nada, até que a luz brilha sobre ela. Assim somos nós nesse mundo. Aí você possa falar assim, pastor, eu tenho meu entendimento e meu conhecimento, não tenho Jesus. Calma, porque Deus te fez assim. E a hora que vier essa luz de Cristo sobre você, você vai entender o porquê que Deus te fez assim. E um propósito é ampliado dentro da sua vida, na sua vida e através da sua vida. Então, eu achei que Jesus ia me tirar do mundo, mas Ele me envia ao mundo,
Por que isso? A explicação está no próprio texto. Como me enviaste ao mundo. Quem sabe João 3,16 aí de cabeça? Todo mundo sabe. Por quê? Amém. Olha o 17. Olha o 17, versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Entendeu por que quando você aceitou Jesus, eu aceito Jesus, eu quero Jesus, aleluia, Jesus. Aí vai lá, é batizado, vira purpurina e vai para o céu? Não, os São Paulinos viram purpurina, né? Os Corinthians viram pó. Os São Paulinos viram purpurina colorida. Gente, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou Jesus para isso, por amor. E nós fomos enviados a esse mundo para quê? Para amar. Para amar. Me responde, aonde tem fonte de amor nesse mundo? Egoísta. Mundo caído. Que não importa quem você é, o que você deixa de fazer, sou mais eu, você que se vire. E cada dia mais certo isso. O que importa é minha felicidade. O que eu penso, o que eu acho, está cada vez mais uau, ultra, super, sem barreiras, mas cada vez mais fechado na individualidade. Esse é o mundo caído, perdido, perverso. É ou não é? Nós não fomos enviados para amar esse mundo. Simples. Agora você pode dizer que você é um teólogo renovado, iluminado, reformado, comprado, aleluiado. Porque você entendeu que você veio a esse mundo não para ser amado, porque você já foi amado. Mas você veio para esse mundo para amar. Se você está buscando ainda, alguém tem que me amar, porque você ainda não entendeu o amor de Jesus por você, precisa se converter. Vive de célula em célula, discipular em discipulado, igreja em igreja, tempo em tempo, e ainda não recebeu o amor de Jesus. Ainda espera das pessoas como se elas fossem obrigadas a fazer isso. Elas não são obrigadas por causa das suas carências. Elas são gratas a Deus e amam porque Deus o amou primeiro. É diferente quando você entende isso. Você se liberta das expectativas de outra pessoa e você entende que você agora é uma resposta à falta que existe nesse mundo. Você para de brigar, de discutir, de ficar de besteira dentro de uma igreja. Você para de egoísmo, de egocentrismo, de futilidade teológica, de um monte de palhaçada que não produz fruto nenhum e passa a frutificar o amor que foi dado por você. Romanos 5,5. Ainda quando era pecador, Deus derramou amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Olha que interessante. Jesus mesmo diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele fala. Em outras versões, ele fala que ele é o príncipe das trevas. Então Jesus pega e nos envia a um território que tem um comando, que tem um príncipe das trevas. O mundo jaz do maligno. Então, veja algo aqui. 2 Coríntios capítulo 3 ainda.
O texto que eu li agora há pouco, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Quem que nós estamos refletindo? A imagem do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória. Sabe qual que é o problema da falta de transformação de glória em glória? É que tem muito crente fraco, desobediente. Por quê? Porque vem uma instrução, dá um passinho, mas não continua. Não alcança, eu quero a glória, eu quero a glória. É uma transformação de glória em glória. Não é uma piscina de glória, é uma fonte de glória. Simples assim. De glória em glória. Só que para haver de glória em glória é de tribulação em tribulação, de provação em provação, de perseverança em perseverança, de luta em luta. Daí nós vamos experimentar de glória em glória. No pain, no gain, né, Henrique? É verdade, gente. Até músculo sofre para crescer. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus. Irmão, o Espírito Santo não está aqui para te dar um fogo, uma glória, terra, para te dar uma sensação. Não, ele veio para te fazer uma transformação, brother. Não impeça o Espírito Santo crescer dentro de você. Viva o momento com o Espírito Santo, mas não queira viver do momento com o Espírito Santo. Deixa ele transformar você. Deixa ele levar vocês para lugares difíceis. Porque Jesus está voltando e ele vem buscar uma igreja guerreira, forte, cheia de Deus. Cheia do poder de Deus. Não franga, fraca. Ai, fulana, fica aí com fulano, porque eu vou levar a minha igreja para o céu. Não existe fora isso, irmão. É lindo cantar, mas a igreja... É lindo cantar. Mas é a igreja que vai ser arrebatada. E a igreja é de glória em glória. É a imagem do Senhor. Não são os empolgados, são os transformados que vão subir. Como eu falei, eu quero que essa mensagem seja acessível a todos, mas preste atenção na continuação de algo aqui. Isso aqui é tremendo. Meu Deus. Então somos transformados de glória em glória, a mesma imagem como o Espírito Santo do Senhor. 2 Coríntios 3. Agora olha o 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Eu estou lendo na revista atualizada com só os comentários da NVI. Pelo que, tendo este mistério, qual que é o mistério? Que eu li agora há pouco. Dá para falar um monte aqui ainda, mas o mistério é esse, que nós temos a glória de Deus. De glória em glória, refletimos como espelho. Tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, ou seja, você não tem merecimento nenhum. É pura misericórdia e graça de Deus. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ou seja, não desanimamos. Acabei de falar fraco, gente fraca. Se acostumou somente com um momento, com uma vibe, e não com aquele que chegou e transformou o momento. Não com aquele que chegou e trouxe uma vibe. Não desanimamos, não desfalecemos. Versículo 2, isso aqui é profundo. Pelo contrário. Ou seja, a gente não desanima, mas pelo contrário. Olha só como você tem que ter força com você mesmo. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Na NVI, antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos,
não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Sabe onde é que eu vejo os religiosos caindo da graça de Deus, os super graçudos caindo da graça de Deus? Eles pegam esse versículo aqui, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, eles se colocam como um estandarte da verdade. E você não sabe, eu sei, eu vou expor a verdade porque você está enganado. Irmão, nós refletimos como a continuação do texto quebra esse escala, mas eu não vou entrar nisso. Como um espelho. Um espelho não serve para olhar para os outros, o espelho serve para olhar para você. Quando você olha no espelho, é como se a sua imagem fosse desfazendo, e de repente começasse a vir uma imagem de luz do próprio Senhor Jesus em você. É a clara exposição da verdade diante de Deus, da sua verdade com Deus, no seu tratamento, na sua vida, do seu caráter. E quanto mais tempo eu levo para isso aqui acontecer, quanto mais eu demoro, quanto mais eu não impeço que esse tipo de manifestação de verdade aconteça, o versículo 3 começa a acontecer. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, vírgula, o qual é a imagem de Deus. Então, luas que estão aqui, a imagem de quem que nós refletimos? Vocês estão entendendo? Quanto mais resenha eu dou, quanto mais resenhento eu sou, para que a glória aconteça, menos resplandece a luz de Cristo, menos salvação há, mais gente se perde. Por quê? Porque eu sou um chato. Resenha, fresco. Ai, é muito duro, eu vou trocar de igreja. Se você quer um evangelho chocomil, que não é comigo que você vai ter. Não é comigo, me perdoe. O Espírito em mim não deixa eu ser de outro jeito. Não deixa, já tentei, já chorei, pedi, Deus, deixa eu ser bonzinho. Não te chamei assim. Temos o poder de Deus em nós. Temos a glória de Deus em nós. Temos a vida de Deus em nós. Eu vou ficar de frescura. Estão me entendendo, gente? Pastor, você não sabe, passa pelos meus problemas. E nem você pelos meus. Simples assim. Ah, mas os seus... O quê? Vai julgar o quê agora? Vocês estão entendendo, gente, como é sério isso aqui? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não creem. Por isso que eu falo que às vezes tem gente na igreja que tem que se converter, porque ainda é incrédulo, não crê. Você quer ver uma pessoa que na minha concepção, aqui é duro, irmão, abre um parentezinho, o qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, vírgula, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Crente que não perdoa. Cego. Por quê? Porque ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Que vive de cara amarrada, de mal, com meia dúzia de gente na igreja. Não perdoa. Não resplandeceu a luz do evangelho da glória de Cristo, que nos foi dado por causa do perdão que nós recebemos. Está dentro da igreja, mas está cegado pelo Satanás. Por quê? Porque é incrédulo. Jesus, isso aqui você me comprou, eu entendo. Fui comprado por bom preço, por sangue.
Mas essa área aqui, essa área do meu coração, porque não foi você que passou. Fui eu. Já faz papelão ainda. Parabéns. Por ser burro. Me responde aí. Quem reflete como um espelho? Nós. Nós refletimos como espelho. Nós refletimos o quê? A glória de e pelo Espírito de Deus. Então, muitas vezes, em vez de ficar apontando para a janela dos outros, dá uma limpada no teu espelho. Nós precisamos entender que nós, como um espelho, refletimos a luz que há em mim. É a luz que vem de Deus, e Ele quer que nós, de glória em glória, nos tornemos a imagem dEle. E eu podia ficar falando aqui 2 horas sobre o seu brilho, e a poder, e agora, mas eu preciso apontar para a sua sujeira do nosso espelho. Porque eu não quero gente empolgada, eu quero gente transformada. Entenda isso. É bom, irmão, é bom, é maravilhoso. Mas o resultado não é empolgação, é transformação. Entenda isso. Eu não sou contra. Eu amo, adoro. Quer dizer, eu adoro Jesus e amo Jesus, mas eu gosto muito. É eu e você, irmão, que somos transformados. É eu e você que refletimos a glória de Deus. Versículo 5 daquele texto ainda. Porque não nos pregamos a nós mesmos, vírgula, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós podemos ter o nosso jeito, nossa forma de falar, está tudo bem. A identidade, cada um tem a sua. Mas o evangelho que sai dessa identidade precisa ser o de Cristo. Vocês estão me entendendo? Você tem um jeito, eu tenho um, outra pessoa tem outro. Hoje de sorri mais, outro sorri menos. Outros é mais cara fechada, outros é menos. Outros é mais pacato, outro é menos pacato. Mas se de você sai o evangelho de Cristo, que sai de uma pessoa que está sendo transformada de glória em glória para a glória de Deus, irmãos, isso aí é poderoso e transformador. A sua casa pode ser transformada. O seu casamento, você viu o testemunho, gente. O casamento é transformado, as finanças é transformado. A criação dos filhos é transformada. A vida toda é transformada. A vida na igreja, os dons ministeriais são aperfeiçoados, crescem, se multiplicam. O que você permite? Nós não brilhamos a nossa luz, irmão, mas a luz de Cristo não tem nada a ver com a gente. E o versículo 6 lemos assim: porque Deus que disse, olha isso, das trevas resplandecerá a luz. Olha o texto. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, lembra do Gênesis 1, 3, que no capítulo 1 fala que a terra se forma, né, e a escuridão estava lá no abismo, do abismo estava lá, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E aí começa o 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Teve um momento na nossa vida, crente que está aqui, que que o Espírito Santo mexeu no nosso coração, e nós fomos iluminados por uma
glória de Deus refletida em algum crente que entendeu que ele agora reflete a glória de Deus e precisa permitir que a glória em glória o transforme. E aquele coração agora teve um bum de Deus, haja luz, e houve luz no coração daquela pessoa. E ela entregou a vida para o Senhor Jesus. E uma vida começou a vir naquele lugar. E outrora uma alma mandando no corpo, agora tem um espírito vivo sobre essa alma. E começou a guerra. Vocês estão me entendendo? Ele mesmo, Deus, em seu Filho Jesus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. As trevas não podem se opor à luz. É impossível. Treva não se opõe à luz. Não tem como. Pois a treva é relativa. E aonde que ela é relativa? Ela é relativa à luz. A luz é absoluta, mas a treva é relativa. E a mentalidade desse mundo cada vez mais clara, cada vez mais exposta em todas as áreas, é relativo. É relativo. Mas a luz ela é absoluta. Se tem luz, não tem treva. Eu acho fantástico, fantástico o Salmo 139, versículo 11, diz assim: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, está lá, o salmista oprimido, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Olha isso aqui, versículo 12, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. Trevas e luz são para ti a mesma coisa. Meu Deus, cara. Não existe treva quando Deus quer alcançar alguém, irmão. Não existe treva. Quantos testemunhos de pessoas nessa igreja você já ouviu que pagaram e ainda pagam um alto preço para resgatar das trevas uma pessoa e uma família inteira? Ouvem pela cara, leva chicotada pelas costas de língua, né? Que a língua é um chicote, né? Leva chicotada nas costas, leva facada nas costas, mas não desiste. Por quê? Por causa dela, tenho certeza que não, porque se fosse pela pessoa já tinha, sai daqui, treva. Mas por causa do que foi resplandecido em seu coração, que é o amor de Deus. Por isso nós não desistimos. Não é porque nós somos bons, não, nós não somos bons. Bom é o nosso Pai que está no céu. E Ele resplandeceu em nossos corações, para a glória de Deus. Não confunda a nossa simplicidade com ser otário. Não, irmão, nós só somos simples, mas nós amamos. Não confunda. Não existe treva que o Senhor não te alcance, irmão. Não existe. Nosso coração foi iluminado. Não é nossa mente, mas o coração. A mente era transformada pela luz e pelo calor desse amor. O que é realmente iluminado é o nosso coração, que se torna a fonte dessa luz e desse calor da nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Pensa aí, irmão, na condição da sua vida que você pode dizer que está em treva. Pensa aí, sério. Pensa. Talvez você vai perceber que esse lugar que está em treva, na verdade, presta atenção que eu vou lhe falar, na verdade, é um quarto que você insiste em manter fechado. Insiste.
Deus já falou, pastores já falaram, discipuladores já falaram, profetas já falaram, e até aquelas revelácias. Eu fui revelado num lugar tal. Pronto, é uma revelação, a luz. Mas insiste em manter fechado. Porque Deus, irmãos, Ele não é destruidor. Ou melhor, não vou falar que Deus é, não é, porque quem sou eu para falar de Deus. Mas o que eu sei é uma coisa. Que o Espírito Santo, Ele é cavalheiro. Ele é sensível. Ele não mete o pé na porta e arromba a porta. Ele faz isso aqui, ó. Ele bate a porta. Talvez, irmãos, não é a treva que está tendo força com você, é você que não abre a porta para a luz entrar. A força que a treva está tendo é a tua força pedindo Jesus de te curar, de perdoar, de mudar aquele jeitão que todo mundo sabe que eu sou assim. Então muda, porque esse teu jeitão assim está te enterrando, está te levando para as trevas. É simples. Alguém falou da minha vida para o pastor, alguém está pensando aí. Sim, o Espírito Santo. Deixa Ele iluminar, deixa Jesus entrar. Deixa Ele expulsar essas trevas, irmãos. Ah, pastor, eu vou ficar endemoniado. Se você... Pode ser. Mas o quê? E daí? É bom que sai, né? É bom que sai. Eu podia parar por aqui de volta, irmão. Sabe, você acabar esse culto, sabe, super empolgado agora, tal, super emocionado. Mas eu não quero que você saia só assim. Eu quero que você seja realmente iluminado. Os caras diziam, ó, pastor, os Illuminati, sabia que tinha... Não, não tem não, calma. Veja agora esse texto de João 17 um pouco mais aberto. Eu estou indo para o fim. Olha isso aqui, irmão. É que João 17, irmão, é difícil, entenda, meu irmão. É difícil tirar um versículo de João 17. É muito difícil. Mas eu peguei só aqui. Versículo 6 de João 17. Eu revelei isso. O teu nome àqueles que do mundo me deste. Ó, nota aí. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Pessoas que estão com Cristo, mas eram do mundo. Quem que é assim, irmão? Nós. Éramos do mundo. Mas Deus nos deu a Cristo. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Versículo 7. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Olha o 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram, ou eles a guardaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. Quem que é o ouro do dono e da prata? Agora abre um parênteses para prosperidade. Irmão, o evangelho é o evangelho que sim, ensina muita prosperidade. Olha isso aqui, tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. Quem é o dono do ouro e da prata? Quem quer ouro e prata? Larga a mão de mentiroso, levanta a mão, todo mundo quer dinheiro. Quem quer ficar rico? Eu não quero. Mentiroso. Todo mundo quer o dinheirinho. Olha, irmão, é simples. Quem quer ficar rico? Pronto, deixa Jesus te ter. Pronto. Deixa Jesus ter você, que Ele tem tu, e tudo que o Pai tem é de Jesus, e que tudo de Jesus tem é dele, e nós somos tudo um bolo só. Pronto. Está aqui.
Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Por isso que eu falo que trevas não podem existir dentro de um crente. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Olha o 11: já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Pastor, confundi. Eu era do mundo, agora estou com Jesus, eu estou no mundo. Eu já não sei mais por onde que eu vou. Esse detalhe, você ainda quer definir para onde você vai. Irmão, você já foi transportado. Você agora está nesse mundo com um propósito, uma missão. Acompanhe o texto. Mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Texto bíblico. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Versículo 14 é de, meu Deus, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Não ache que o mundo vai amar a gente, meu irmão. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não sou mais do mundo. Não sou mais. Ai, eu não sou. Ah, mas você agora virou crente? Sim. Assume essa identidade, irmão. Sai do armário. Assume. E você agora é crente. Pronto. Aí você é evangélico? Não, não está na Bíblia evangélico. Sou crente. Pronto. Ai, mas a minha religião, qual religião? A minha religião é cuidar dos órfãos e da viúva. Isso é religião. Ah, mas você, não, é Cristo. É Cristo. Assume isso. Por quê? Porque Ele nos deu a palavra e o mundo os odiou. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, irmãos. A palavra do Senhor fala que quando o ímpio governa, o povo padece. Amém? Texto de... No próximo eu trago a referência, eu esqueci. Quando o ímpio governa, o povo padece. Nós estamos vendo o povo brasileiro padecer. As economias estão mingando. Quem aqui vive de pesca? Tem alguém que vive da pesca que levanta a mão? Ali, quem mais? Ali tem mais gente, de noite tem bastante. Lá, tal não está difícil. Tal não está difícil, tá? O comércio, irmão, de quer você queira, quer você não queira, o comércio de Guaratuba, fora da temporada, depende da pesca. Depende do principal fator de geração de riqueza, é esse. Está sofrendo? Existe, eu sei a parte política que está por trás disso, mas eu não vou falar disso agora. Nem vou falar, na verdade. Só que me responde uma coisa. Isso que eu falo. Não tem treva onde tem Deus. Nós estávamos antes mortos em nossos pecados e delitos, certo? Aqui no reino do império das trevas. E Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, fomos iluminados, tudo que eu falei. E de repente veio vida. Jesus nos transformou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem que nos governa? Hã? É loucura que eu vou falar. Só que essa é a loucura da pregação do Evangelho. Nós somos sujeitos às autoridades, sim, porque Deus nos enviou para o mundo para brilhar na luz dele. Mas nós somos governados pelo nosso Senhor dos Senhores. O nosso governo é do céu. Eu nem vou entrar na questão do milênio aqui.
Porque os amilenistas, e aí o negócio fica interessante. Eu já olho para cá, porque aqui que senta o sinédrio, geralmente. O dezão do crente vale mais, irmão. O dezão do crente vale mais. Pastor, isso é loucura. Não sei explicar, é loucura, mas vale. O pão dura mais tempo. Né? O leite azeda depois. O café é bom. Eu vou orar, a próxima eu vou orar. Deus, toca o coração dele. Dá uma revelação para ele que é o que eu vou pregar hoje. Nós somos governados por Jesus. O nosso governo é celestial. A nossa dependência vem dele. A força para o nosso trabalho vem dele. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele faz o que ele quiser. Deixa eu voltar para o texto, fechar o parênteses. Dele é a palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Aí Jesus reafirma: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. Aqui, olha aqui, a tua palavra é a verdade. Palavra. Como me enviaste ao mundo, assim eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Irmão, nós somos enviados a esse mundo de trevas. Temos uma missão clara nessa treva, que é esse mundo. E por incrível que pareça, a nossa missão não é ser abençoado, a nossa missão é ser bênção. Mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, eu vejo muitas pessoas presas financeiramente, não prosperando, amarrados financeiramente, porque só estão em busca da bênção. Mas o propósito não é ser bênção. Quando nós permitimos o transformar do nosso coração, eu falei: Senhor, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção na vida das pessoas, por onde eu for. Ah, irmão, é como se você ligasse uma torneira, abrisse uma torneira sobre a tua vida. Você acessa uma área de graça, um mover poderoso. E as trevas não terão parte com a gente. Por isso que eu falo, irmão, as trevas não têm força e não se opõem à luz. Não há resistência de trevas se há luz. João 1, versículo 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Ponto. Ponto. Ponto, acabou. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele despojou Satanás. Ele tirou a força. Ele tirou as armas. Ele tirou os tesouros dele. Ele não é saqueou, ele derrotou, despojou os poderes e as autoridades. E os humilhou. Olha, humilhou publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Que loucura! O cara foi exposto, nu, chicoteado, pregado. Uma humilhação enorme, sim, para esse mundo, mas não para o reino do nosso Deus. Não para o reino do nosso Rei de Reis. Ali, quando um inocente, 100% inocente, que não conheceu o pecado, foi morto, ali, lá no Gênesis, quando Adão fez o que fez, e Eva, os dois juntos, Jesus entrou de volta e pegou de volta a autoridade. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para andar nesse lugar. Igreja amada, você precisa entender que você foi chamado para andar neste lugar.
Nesse lugar onde Jesus triunfou. Nesse lugar onde Jesus despojou Satanás. E esse lugar para esse mundo é lugar de humilhação, não é lugar de brilho. O que brilha nesse lugar é a luz de Cristo. Não é a nossa. Não é a nossa. Então, pastor, me ajude, porque às vezes parece que estou em treva. Veja esse texto que Paulo nos ensinou, pelo que tendo esse mistério. Segunda, a gente já leu, né? Nos foi feita, não desfalecemos, não desanime. Mas olha aqui, pelo contrário, primeira coisa, rejeite as coisas que por vergonha se ocultam. Rejeita. Porque quem anda em luz não tem treva. E se tem treva, é porque são coisas vergonhosas que estão se ocultando. Rejeite isso. Segunda coisa, não ande com astúcia. Outro 2 que junta com o 3, adulterando a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus, que sente coceira com a palavra de Deus, que ouve uma coisa, mas torce para poder fazer outra. Não, não é isso. Não adultere a palavra de Deus. E 4, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Eu me sujeito à consciência de uma outra pessoa na presença de Deus. Guarde isso aqui. Sujeite-se. Olha só. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Mateus eu não coloquei aqui, no esboço, se você pôr no telão. Mateus 28, versículo 18 fala assim: todo poder me foi dado no céu e da terra. Portanto, ide e fazer discípulos das nações. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensina eles a obedecer tudo que eu vos ordenei. Olha o versículo final. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Procura outro versículo que fala isso. Não existe, só tem esse. Nos recomendamos a consciência de todo homem, vírgula, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, com muito amor, com muito carinho. Jesus foi muito sábio e ele deixou o seu reino aos seus discípulos. E como que esses caras venceram o mundo? Sendo discípulo. Deus nos deu uma ferramenta, irmão, que de certa forma foi nós mesmos que deixamos esse negócio meio demais, quando a gente meio que, uau, quase que endeusou a ferramenta. Não, cara, a nossa dependência não está na ferramenta, nossa dependência está naquele que sabe mexer com a ferramenta, e é o Espírito Santo de Deus. Quantos de nós, irmãos, vamos ser sinceros, vamos rejeitar as coisas que por vergonha estão ocultas? Já passamos por mais de 10 discipuladores, não muda a vida. Daqui a pouco está culpando a igreja, as pessoas da igreja, por serem uma íngua. Perdão, irmãos, mas eu tenho coragem de falar essas coisas. Deus está falando, por favor, rejeite essas coisas por vergonha se ocultam. Não ande com astúcia, não adultere a palavra de Deus. Se recomende a consciência de todo homem na presença de Deus. Manifeste a verdade. Como tem sido a manifestação da verdade na sua vida? Dá uma checada, irmão, nesses 5 pontos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Dá uma olhadinha. Não seja romântico com isso, não romantize. Não tem romance, cara, nessas horas. É formão e lenha. É forja e ferro. É ferro no ferro. Tem, é isso. Jesus disse, João capítulo 8, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui, eu sou a luz do mundo, quem me segue
nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Deixa a luz de Cristo iluminar toda a sua vida de uma vez por todas. Deixa as palavras do Senhor serem aquilo que ela foi profetizada para ser. Salmo 119, 105. Lâmpada, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Deixa ela ser luz, lâmpada para o seu pé, ou seja, você sabe o que está colocando no teu pé. E luz para o seu caminhar, você sabe para onde você vai. Você não caminha em treva. Está me entendendo? João 1, versículo 5. 1 João 1, 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, não andarmos nas trevas. Comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmão, não é eu e você que purificamos o pecado de ninguém, mas nós geramos a comunhão onde Cristo está. Nós somos a ferramenta, nós estamos ali em comunhão um com o outro, andando em luz. E para encerrar, fica de pé, fica com aquela cara que acabou. Isso aqui é Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada temerei, ou terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes, e me conduz às águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha agora, mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me confortam. A disciplina do Senhor, a direção do Senhor, os limites que o Senhor nos permite ter. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmão, eu quero finalizar falando uma coisa para você. A luz que há em você, a luz que há em mim, não é nossa, é de Jesus. E essa é inextinguível. A única pessoa capaz de fazer com que essa luz apague, entre aspas, dentro de você, é você mesmo. É você mesmo, fechando a porta, se escondendo em lugares de trevas, permitindo com que essas coisas enganem, mintam, e a verdade não entre. É só você, mais ninguém. O pastor está querendo me convencer a que o que eu acredito é mentira e isso que é verdade? Sim, sim, com toda certeza. É isso que eu quero, porque eu quero que você seja transformado pela glória de Deus, mas não por causa de você apenas, porque eu sei o que o Senhor é capaz de fazer através de você. É muito além do que nós mesmos, é muito além do que você, é muito mais do que para você, é além de você, é através de você, é ali que está o poderoso. O gostoso de viver Jesus não é o em você, é o através de você.
Ali que é legal. O em nós geralmente é sofrido, irmão, é dolorido. Por quê? Porque é transformação, é lapidação. Mas quando se torna através de nós, uau! E eu queria convidar você que está aqui essa manhã para começar esse processo. Como começa, pastor? Entregando a vida para Jesus. Como que eu faço isso, pastor? Levanta a mão e vem para frente, correndo. Não precisa vir correndo não, pode vir andando. Tá? Mas você, aí começa. Pastor, por que é assim? Não sei. Fala para Paulo quando chegar no céu. Conversa com ele. Paulo, por que tinha que ser assim? Aí ele vai te responder. Eu tenho as minhas ideias. Por que é assim? Como que o Senhor me explicou? Ele falou assim: se Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele se entregou daquela forma, ele foi carregado publicamente, ele expôs publicamente Satanás. Por que eu não vou me expor publicamente? Mas Deus falou comigo. O que Paulo ensina é: aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca será salvo. E todos aqueles que crerem em Jesus e confessarem que Ele é Senhor e Salvador serão salvos. E Paulo ensina dessa forma. Eu gosto de convidar a vir para frente, para ter essa atitude, para já começar, já nasce na vida cristã com atitude. Porque a vida cristã é atitude, irmão. Se tem uma vida que não é pacata, é a vida do crente. Eu queria convidar você mais uma vez. Glória a Deus, meninas, vocês vieram aqui aceitar Jesus. Deixa a luz entrar lá dentro do teu coração, deixa entrar mesmo. Sabe? Expulsando toda a treva. Ninguém pode Clareando tudo. Deus não mostra as nossas imperfeições para nos condenar. Ele mostra as imperfeições para nós nos libertarmos, no nome do poder dele. Ele mostra essas coisas para que a gente possa entender o que é isso aí. Não é para condenar. Jesus não veio condenar o mundo. Ele veio amar. Amar. Recebe cura no teu coração. Recebe cura. Recebe perdão para que você possa perdoar. Receba a vida para que você possa ser e viver uma vida poderosa no Senhor. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração e repete, tá? Fala, você tem que falar. A Bíblia nos ensina que nós temos que falar. Tem que sair voz da nossa boca. Fale assim: Jesus, nessa manhã eu quero fazer duas coisas. Primeiro, reconhecer que tenho andado sem o Senhor, em pecado. Eu reconheço isso, que eu preciso do seu perdão. E a segunda coisa, crendo no meu coração que o Senhor é o Filho de Deus, que veio em carne a esse mundo para me salvar, por amor a mim, morreu, e o poder de Deus te ressuscitou no terceiro dia. Então, crendo nisso, eu quero confessar, declarar que o Senhor Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Jesus, faz em mim o que a tua vontade queira fazer. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor.